Olá, sejam bem-vindos à quinta temporada do podcast Cuidar de Você. Hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Rafael Pontes, que é otorrinolaringologista, e vai falar conosco sobre amplitude térmica. Doutor, primeira coisa, o que é amplitude térmica? Seja bem-vindo. Primeira vez aqui conosco, né, Rafael? Oi, André, tudo bem? Primeira vez aqui. Muito obrigado pelo convite. Não, seja bem-vindo. Amplitude térmica, o que é isso? Popular variação de temperatura? Explica pra gente como é que funciona e o que isso pode trazer de sintoma, principalmente com relação à via respiratória. Amplitude térmica, o que a gente chama, é o termo técnico para variação de temperatura, né? E Campo Grande já foi listada como a principal capital que tem a maior amplitude térmica aí do país, né? E isso exige muito do nosso corpo, principalmente do nosso sistema respiratório, que usa o oxigênio através do ar, né, em partículas de água, que a gente vai inalando. Então, essa amplitude térmica é a variação de temperatura do muito quente para o muito frio, né? Além disso, a gente ainda tem associado aqui a baixa umidade do ar, que são poucas partículas de oxigênio, poucas partículas de água, e é a água que conduz o oxigênio. Então, isso traz uma grande dificuldade da gente inalar esse oxigênio. Associado a esse quadro, além da variação térmica, como você falou, da baixa umidade, ainda tem poluição, às vezes acontecendo, então tudo isso implica na mudança da via respiratória. E como se faz essa mudança na via respiratória? Tem um mecanismo inflamatório da mucosa? O que o paciente sente quando isso acontece? O paciente, assim, ele tinha um sintoma habitual que piora ou não tinha nada e de repente começa a desenvolver? Como é que se faz isso? Quando você tem um clima muito adverso, qualquer pessoa pode desenvolver algum sintoma a partir dessas mudanças bruscas de temperatura, né? Então, essas mudanças bruscas, elas exigem mais do nosso sistema imunológico, do nosso sistema respiratório. E quando há essa mudança brusca, causa junto com ela uma inflamação de todo o sistema respiratório, né, que engloba a via aérea superior e a via aérea inferior. Hoje a gente tem um conceito que a gente chama de vias aéreas unidas, que é uma só via aérea, né? Então geralmente há uma inflamação de toda essa árvore respiratória. Em umas pessoas isso vai ser mais intenso, em outras menos, né? Se aquela pessoa não tem nada, nenhum problema de saúde associado, ela possivelmente vai passar mais imune a essas grandes variações. Quando você tem um pequeno problema ou maiores problemas já instalados, você pode sofrer um pouco mais. Correto. E o que você chama assim de sofrimento? A pessoa tem tosse, ela tem o nariz escorre, ou ela tem corrimento nasal, ela começa a ter pus na garganta. Como é que são esses sintomas? Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: é igual aquela roupa que você coloca no varal para secar, e quando você vai ver ela já está dura ali, ela está bem seca mesmo. Você imagina o que não faz com o nosso corpo por dentro. Então, essa baixa umidade, ela tira também toda essa umidade do nosso organismo, inflamando as mucosas, e a gente tem, naturalmente, a gente tem uma secreção que é renovada a cada minuto dentro do nosso corpo, em todas as vias, né? E quando essas grandes variações causam uma grande inflamação, porque o corpo tem que se adaptar, ele tem que mudar de acordo com o nosso corpo, ele varia, né? Ele muda com a estação, né? Como ele vai receber esse ar respirado, né? Se é um ar mais frio, se é um ar mais quente. Agora, você imagina se isso fica trocando toda hora. Isso vai causando uma inflamação, há uma exigência maior desse motor interno nosso, entendeu? Isso inflama. Tá. E ao inflamar, o paciente pode apresentar que tipo de sintoma? Ele pode apresentar um ardor nasal e na garganta também, tosse, às vezes tosse seca, e isso muitas vezes baixa a imunidade e já predispõe às infecções inicialmente virais, mas também bacterianas.
A gente fala as virais porque o vírus, eu costumo falar para meus pacientes o seguinte, se você comparar vírus, fungo e bactéria, o maior deles é o fungo. Quando a gente tem um pão mofado, você está vendo o bicho, né? E entre o vírus e a bactéria é bem maior. Não que ela não possa a gente não possa pegar pelo ar, também pode, mas o vírus é muito mais fácil, ele voa muito mais. Exemplo disso foi o coronavírus, que todo mundo ficou conhecendo, que espalhou de continente a continente pela sua velocidade de transmissão e espalhou tão rápido. Então, isso tudo causam os sintomas inicialmente que são de um resfriado comum, né? Às vezes um mal-estar, uma coriza, a tosse seca, às vezes pode dar um pouco de dor no corpo também, dor de cabeça, a gente tem visto muitas pessoas com dor de cabeça também, e isso pode ser confundido, essa dor de cabeça. O paciente já chega falando, eu tô com sinusite. Às vezes só a mudança de temperatura já é capaz de te deixar com dor de cabeça, e não necessariamente você estar diagnosticado já com uma doença em si, né? Então a mudança de amplitude térmica e também a baixa umidade são 2 fatores que causam muita dor de cabeça nas pessoas. Isso tem que ser atento. Naqueles pacientes que eles já são doentes, ele tem sinusite crônica, por exemplo, ou tem uma alteração anatômica da via aérea, o que é isso? Ele tem uma obstrução nasal, ele tem uma obstrução da via aérea mais inferior. Essa amplitude térmica, ela pode desencadear fenômenos de agudização, ou seja, o indivíduo ele tem aquilo, dificilmente, às vezes ele tem aquilo como recorrente, e aí a amplitude térmica faz com que ele manifeste isso de uma forma mais precoce ou mais intensa? Isso, qualquer variação da anatomia, do formato interno no nosso corpo, que são coisas naturais de acontecerem, né? Elas podem predispor ao início de alguma sinusite crônica, né? Sendo que naquela pessoa, mesmo com aquela alteração, se ela não tivesse exposta a um ambiente adverso desse, ela poderia não apresentar nada. Mas exposta, ela vai ter mais chance de apresentar aí sinusite crônica ou a sinusite aguda, repetidas vezes também Que pode acontecer. pode acontecer. E como que eu me protejo da amplitude térmica? Eu não controlo a temperatura. Assim, se tivesse, claro, assim, um cara que trabalha o tempo inteiro no ar-condicionado, depois sai no calor, isso é uma coisa que a gente consegue controlar. Mas a variação do meio ambiente, então amanhece às vezes 8 graus, e aí quando a gente está com 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, nós estamos com quase 30 graus. Como é que a gente se protege disso? Há alguma forma com relação à alimentação, ou hidratação, ou cuidado com a pele, que a gente pode minimizar pelo menos o impacto desse efeito? Sim, o principal eu diria a hidratação, a ingesta aumentada de líquidos. Isso a gente tem que lembrar que o nosso corpo 99% é água, né? Então quanto mais água a gente colocar para dentro, mais a gente vai tornar fluida as nossas secreções, fazendo que o corpo funcione, de uma forma mais adequada. Além disso, uma alimentação equilibrada, né, com frutas, alimentação leve, verduras, legumes, aquela alimentação equilibrada, né? E essa exposição aos ambientes, ela pode ser minimizada no sentido da pessoa que pratica esporte, por exemplo, evitar naqueles momentos o sol muito forte, né, tentar se expor menos, ou até mesmo no frio, quando for correr, evitar correr nos períodos de maior intensidade do frio, ou se proteger com algum casaco, nesse sentido, né? E quem for correr no sol também proteger a pele com boné, com chapéu, né? Ou a própria roupa mesmo. E o ambiente em casa. Em casa, tentar deixar o umidificador de ar, né, para quem tem crianças ou idosos, principalmente, deixar o umidificador de ar ao longo do dia também pode ficar ligado, bacia de água, toalha Toalha molhada. umedecida, tudo isso aí.
É, na verdade, assim, então, assim, a gente vê que são medidas que a gente pode usar preventivamente, e o paciente que ele já desenvolve um quadro de tosse, ou coriza, ou secreção, existe alguma forma, assim, farmacológica ou não farmacológica, o que que a gente quer dizer com isso? Que ele vai tomar algum medicamento ou alguma limpeza que ele pode fazer para melhorar e evitar que isso predisponha, por exemplo, a um quadro viral ou bacteriano aí mais intenso? Olha, o que é muito recomendado hoje em dia é a lavagem nasal, tá? Esse é um tema que às vezes até é polêmico, porque tem profissionais que não gostam de indicar, outros que indicam. Eu falo para o paciente o seguinte: não existe nada isento de risco. Então, a lavagem nasal é inocente, pode ser inocente, mas ela pode também, numa criança pequenininha, num bebê, causar um engasgo, ou então bater lá no fundo do nariz e causar dor de ouvido, né. Então tem crianças, às vezes a gente recebe criança no consultório que está com tontura, porque bateu lá perto do ouvido e irritou o labirinto dessa criança. Mas a lavagem nasal, ela não deve ser desestimulada. Então é muito importante, porque auxilia o nosso corpo na autolimpeza, né, e fora isso, é alimentação equilibrada, com vitaminas. Aí tem pessoas que podem usar alguns antibióticos naturais, que a gente não contraindica, Mas né. assim, o uso de, por exemplo, quando o paciente está com coriza, ele deve usar descongestionante nasal imediatamente ou não? Isso é um tema polêmico, né? Não, o descongestionante nasal, ele é um medicamento que deveria ser, até abolido das farmácias ou vendido. Existe até um projeto de lei para ter venda regulada, com receita controlada, isso. Mas esse projeto ainda não passou, porque a gente enfrenta muitos problemas com pacientes que têm vício desses descongestionantes. Então, agora um remédio que você pode lançar a mão é um anti-histamínico comum, Que é né, um antialérgico, né, uma loratadina, desloratadina, enfim, são remédios que, eles vendem até nas gôndolas da farmácia, tá. Agora o descongestionante de pingar no nariz, esse ele tem que ter muito cuidado, porque ele tem o uso correto dele são alguns usos pontuais, que aí o médico tem que avaliar se é necessário, por quanto tempo, qual vai ser esse período, para não causar nenhum dano. E principalmente em crianças, alguns pais que usam, que estão com bebês pequenos que e o pai fica agoniado de ver o bebê sem respirar, aí eu vou diluir esse descongestionante no soro e vou pingar um pouquinho. Isso jamais pode ser usado, porque pode causar sérios problemas nesse bebê, né, então a gente não recomenda. Então, assim, até para explorar mais esse assunto, por que que o descongestionante nasal pode fazer mal? O descongestionante nasal, ele é absorvido direto na corrente sanguínea. No nariz, o nariz é uma via de rápida absorção, igual debaixo da língua. Na verdade, o nome do descongestionante, ele é um vasoconstrictor, ele contrai os vasinhos. Ele vai contrair os vasos do nariz, abrindo o nariz, vai diminuir a carne do nariz. Mas ele vai ser absorvido pelos vasos do coração, que vão se contrair também, vai aumentar a frequência cardíaca. Numa pessoa que tenha uma predisposição a uma arritmia cardíaca, pode ter algum problema. E numa criança menor, isso pode gerar desmaio, porque vai contrair os vasos da cabeça também. Pode gerar uma hipotermia na criança, porque vai contrair todos os vasos da periferia dessa criança, podendo causar até um infarto, né, uma arritmia grave. Porém, o uso crônico em adultos, ele vai estragando a mucosa que tem o poder de retrair e aumentar quando precisa, ela perde esse poder de contração e dilatação, ela vai ficando cada vez mais inchada, tornando essa dependência cada vez mais, com prazo mais curto de efeito do remédio. Então, é até engraçado, é o paciente que tem um remédio no bolso, em cima da geladeira, na televisão, no banheiro, no carro, em tudo quanto é lugar ele tem esse remédio, que ele não pode ficar sem.
Aí ele compra o remédio em promoção, né? Para comprar caixas e caixas. E isso ele vai tendo cada vez um sono pior. Quando chega num estágio mais sério, aí com tratamento cirúrgico é resolvido. A gente tem que corrigir deformidades do septo, desvio do septo nasal, e a gente reduz cirurgicamente essa carne do nariz, para ele não ter mais essa dependência. Inclusive, até na parte urológica, o uso de congestionante nasal cronicamente faz até retenção urinária. Eu já tive uns 5 ou 6 pacientes Não que sabia. ele tem, às vezes, já um pouco de dificuldade para urinar, porque ele contrai também o vasinho, o receptor que está na próstata, o Aham. alfa-receptor, e esse paciente às vezes vai fazer retenção urinária, tem que passar sonda por um tempo, e quando a gente vai investigar, esses pacientes usam descongestionante nasal de forma crônica. Então, assim, o recado que a gente dá aqui é que principalmente esses remédios que são de fácil, você compra muito fácil na farmácia, que eles parecem ser inócuos ou inofensivos, eles têm um grande potencial, como você falou, eles têm suas indicações perfeitas, quando o médico prescreve, tudo bonitinho, por tempo curto às vezes, mas usar cronicamente esse tipo de remédio, eu quis tocar nesse assunto, ele realmente não deve ser usado. Ele é vendido como um falso alívio imediato, né? Ele te dá realmente o alívio imediato, mas você paga um preço alto depois. Você falou bastante também que a gente se adapta à rotina da amplitude térmica, você citou várias formas que a gente fazer da pele, não evitar correr no horário principal do sol, do frio, né? E a gente fica pensando assim, o que eu queria te perguntar é, quando uma pessoa tem algum problema respiratório, como que ela consegue identificar se isso é referente a uma amplitude térmica ou algo banal que vai passar? E quando que ela deve ir procurar, ou, por exemplo, o especialista de preferência, o consultório do otorrinolaringologista, ou até o pronto-socorro para um caso mais grave. E também é importante a gente falar que nem todo caso precisa ir para o pronto-socorro, né? Queria que você tocasse nesse assunto. Bom, de uma forma geral, as pessoas têm que estar atentas para os sintomas mais comuns de mal-estar, febre, ela aumentar a ingesta de líquidos, fazer um certo repouso quando possível e redobrar cuidados com a alimentação. São medidas que inicialmente podem amenizar o mal-estar de uma grande amplitude térmica. Agora, se os sintomas forem muito intensos repentinamente, aí eu acho que é um caso que deve se procurar um pronto atendimento. Sintomas que aquele paciente nunca experimentou antes, que são bem diferentes, que derrubam muito o paciente, são sintomas que devem criar um alerta para ele procurar o pronto atendimento. Para procurar o especialista, geralmente são sintomas que duram acima de 4, 5 dias, que não estão tendendo a melhorar. Então, o paciente pode procurar um atendimento com o especialista para ver o porquê que o corpo dele ainda não criou o mecanismo de uma melhora automática. Que bom. Rafael, estamos caminhando para o final, o papo está muito bom, mas a gente, assim, é um tema muito importante porque está relacionado com o nosso dia a dia e nós, como você citou lá no começo, o nosso estado, a nossa capital, ela tem uma incidência muito grande disso. Eu acho assim que colaboramos bastante aí para o aprendizado de todas as nossas discussões. Eu queria lhe agradecer pela presença, convidar todos para continuar assistindo a nossa 5ª temporada. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço.